Desde os tempos mais remotos, os sonhos despertam a curiosidade do homem. Seriam eles meras imagens aleatórias da mente ou guardariam mensagens ocultas? Para muitas culturas, os sonhos são como portais para o mundo espiritual. Na tradição judaico-cristã, a Bíblia nos conta vários momentos em que Deus usou os sonhos para se comunicar com a humanidade. Da história de Jacó, que sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, até as visões apocalípticas do profeta Daniel, os sonhos são peças importantes na narrativa bíblica. É através deles que Deus se revela, guia seus servos e traça o destino da humanidade. Figuras como José, filho de Jacó, e o rei Nabucodonosor da Babilônia tiveram suas vidas transformadas por sonhos enviados por Deus. Através dos ensinamentos da Igreja Católica e do Livro do Caminho, podemos trilhar um caminho seguro na interpretação dos sonhos, buscando sempre a luz do Espírito Santo. A Bíblia está repleta de exemplos onde os sonhos vão além da imaginação e se tornam meios de revelação divina. Deus usa os sonhos para comunicar sua vontade, alertar sobre perigos e anunciar o futuro. Profetas como Daniel e Joel receberam em sonhos visões que moldaram o destino de nações e revelaram os planos de Deus. Um dos exemplos mais marcantes da importância profética dos sonhos está na história de José, filho de Jacó. Seus sonhos, interpretados como arrogantes por seus irmãos no início, previam sua futura posição de poder e a salvação de sua família da fome. Essas histórias bíblicas nos mostram que, nas mãos de Deus, os sonhos podem ser instrumentos poderosos. A história de José, filho de Jacó, é um exemplo claro da importância dos sonhos na Bíblia. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, José chega a governador do Egito por causa de sua capacidade de interpretar sonhos. José, ainda jovem, recebe de Deus o dom de interpretar sonhos. No Egito, José usa esse dom para interpretar os sonhos do faraó, que buscava, angustiado, respostas para suas visões. As interpretações precisas de José sobre os 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, não só salvam o Egito da ruína, mas também permitem que ele reencontre sua família e a salve da fome. A história de José nos convida a refletir sobre a presença de Deus em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. O profeta Daniel, conhecido por sua sabedoria e fidelidade a Deus, é outro exemplo marcante da importância dos sonhos na Bíblia. Levado cativo para a Babilônia ainda jovem, Daniel se destaca por sua inteligência e capacidade de interpretar sonhos, tornando-se conselheiro de reis e instrumento de Deus para revelar seus desígnios. Em um dos episódios mais conhecidos, o rei Nabucodonosor é atormentado por um sonho perturbador que nenhum sábio da corte consegue interpretar. É Daniel quem, através de uma revelação divina, desvenda o significado do sonho, anunciando a queda do rei e a instabilidade de seu reino. A Igreja Católica reconhece a importância dos sonhos na vida espiritual, mas nos alerta para a necessidade de discernimento e prudência em sua interpretação. Nem todo sonho vem de Deus, e a busca desenfreada por significados ocultos pode nos desviar do caminho da fé. O Catecismo da Igreja Católica aborda a questão dos sonhos de forma equilibrada, reconhecendo que Deus pode se comunicar conosco através deles. É fundamental distinguir entre os sonhos que podem ter um significado espiritual daqueles que são apenas fruto de nossas preocupações, medos ou desejos. Para aqueles que desejam entender melhor os sonhos e a vida espiritual, o Livro do Caminho, de São Josemaria Escrivá, oferece valiosas orientações. O livro nos convida a encontrar Deus nas situações cotidianas, inclusive nos sonhos. Em seus ensinamentos, São Josemaria Escrivá nos encoraja a ter uma vida de oração constante, buscando a Deus em todos os momentos. Ele destaca a importância do discernimento espiritual,
da humildade e da busca pela vontade de Deus em todas as coisas. O discernimento, guiado pela oração e pela reta intenção, é fundamental para evitarmos enganos. A interpretação dos sonhos é um tema delicado que exige prudência e discernimento. A Igreja Católica nos adverte contra a busca desenfreada por significados ocultos e a interpretação precipitada de sonhos. Devemos evitar a tentação de interpretar os sonhos de forma literal, buscando neles mensagens claras e diretas. A interpretação precipitada pode nos levar a conclusões equivocadas, gerando ansiedade e confusão. Se um sonho nos causa inquietação ou nos deixa confusos, devemos levá-lo à oração, pedindo a Deus que nos ilumine e nos ajude a compreender sua mensagem. A psicologia moderna, em especial a partir dos estudos de Sigmund Freud, trouxe novas perspectivas para a compreensão dos sonhos. Freud via nos sonhos a expressão de desejos reprimidos e conflitos inconscientes. Embora a Igreja Católica reconheça a importância da psicologia para a compreensão da mente humana, ela não descarta a dimensão espiritual dos sonhos. Para a Igreja, a psicologia pode nos ajudar a compreender os aspectos psicológicos dos sonhos, mas a dimensão espiritual, a possibilidade de Deus se comunicar conosco por meio deles, não pode ser ignorada. A compreensão integral dos sonhos exige que estejamos abertos tanto à luz da ciência quanto à luz da fé. Em alguns casos, os sonhos podem ser fonte de angústia e medo. Pesadelos, sonhos recorrentes e sonhos vívidos que nos deixam perturbados podem afetar nosso bem-estar emocional e espiritual. Nesses momentos, é fundamental buscarmos a paz interior em Deus, confiando em sua proteção e misericórdia. A oração, a leitura da Bíblia e a participação nos sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia, são fontes inesgotáveis de graça e paz interior. Se os sonhos perturbadores persistirem, causando sofrimento intenso ou interferindo em nossa vida diária, é importante buscar ajuda profissional. Os sonhos, desde os tempos bíblicos até os dias atuais, fascinam e intrigam a humanidade. Para os cristãos, os sonhos podem ser um caminho para aprofundar a relação com Deus, um convite à busca pelo sagrado em meio à agitação do mundo moderno. Ao longo da história, muitos santos e místicos relataram experiências místicas e sonhos reveladores que fortaleceram sua fé e os aproximaram de Deus. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, descreve em seus escritos sonhos e visões que a conduziram por um caminho de profunda união com Deus. Os sonhos podem ser um sinal da presença de Deus em nossas vidas, um lembrete de que Ele está sempre ao nosso lado, mesmo quando não o percebemos. Ao final desta jornada pelos sonhos e sua relação com a fé cristã, podemos afirmar que os sonhos representam um universo rico em possibilidades de encontro com Deus e de autoconhecimento. A Bíblia, com seus relatos de sonhos proféticos e reveladores, nos inspira a buscar a voz de Deus em meio aos sonhos. A Igreja Católica nos convida a ter prudência e discernimento na interpretação dos sonhos, buscando sempre a luz do Espírito Santo. Que a sabedoria divina nos guie na interpretação dos sonhos, para que possamos encontrar neles um caminho de crescimento espiritual e de maior intimidade com o Criador.